E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito top, que é comparar reagentes com produtos. Agora, é um tema muito legal que tem diversas aplicações. O problema é porque é um assunto bem abençoado, bem chatinho. Então vem comigo, vamos lá, vamos entender como é que eu faço para comparar reagente com produto. Na aula passada, gente, a gente fez essa comparação aqui de reagente com produto, tá? Na hora de balancear equações. Na aula de hoje, a gente vai usar também o balanceamento de equações, mas quando eu falo comparar reagente com produto, eu estou falando principalmente de comparar a massa. Porque lembra lá, segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, em uma reação química, que o reagente tinha 50 gramas de reagente, no final vão ter que ter 50 gramas de produto. Tá? E a gente vai ver que isso é muito importante nas mais diversas áreas, tá? Antes de começar, vamos falar aqui sobre a habilidade. A habilidade é comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Lembrando que é isso daqui que é cobrado, beleza? Continuando, a gente até falou bastante, né? Eu até investi um pouco de tempo aqui nessa reação química, né? Eu até mostrei para vocês que isso daqui é algo chamado de índice estequiométrico. O que ele quer dizer? Ele quer dizer quantas moléculas de CH4 tem nessa reação aqui. E esse daqui, ó, é chamado de atomicidade, que quer dizer quantos átomos de determinado elemento químico tem nesta molécula, né? Vocês lembram que a gente fez isso daqui, né? E aí a gente fez essa comparação na aula passada de reagente com produto, mas a nível de átomos. Lembra lá que se inicialmente tinha, por exemplo, 2 carbonos, depois tem que ter 2 carbonos. Não pode ter 3, porque esse outro carbono veio da onde, né? Então, na aula passada a gente fez essa comparação aí, só que hoje a gente vai focar muito na massa, tá bom? Para isso, a gente vai precisar da tabela periódica, tá? Vocês vão já ver por quê. Antes de começar, guardem isso daqui. Gente, vocês vão precisar demais no ensino médio. Agora também, tá? Mas no ensino médio principalmente. Um mol. Professor, o que é um mol? Gente, um mol, ó, presta atenção. Um mol, tá vendo esse bichinho aqui, ó? Isso daqui, ó, é o índice estequiométrico. Aqui é um mol. É um mol desta molécula aqui. Aqui são 2 mols desta molécula aqui. E aqui tem 1 mol de CO2, tem 2 mols de H2O. Mas o que isso significa, esse negócio de mol? Gente, quando a gente fala de moléculas, a gente não dá para falar de uma molécula. Uma molécula, gente, é muito pequena, extremamente pequena, muito pequena. A gente não pode estudar só uma molécula. A gente estuda um conjunto de moléculas. E aí, para ser mais específico, é essa daqui, ó. Em 1 mol, eu tenho 6... Esquece esse 0,2 aqui. Por enquanto. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Professor, como assim? Vamos lá. Aqui, aqui, ó. Quando eu faço essa comparação aqui, aqui tem 1 mol de CH4, metano, salvo engano aqui é o metano. Aqui tem 1 mol de CH4. O que isso significa?
significa que eu não estou estudando só uma molécula, eu estou estudando 6 vezes 10 a 23 moléculas desta estrutura, desta molécula aqui. E aí, gente, dá um número absurdo, dá um número enorme. Imagina só, vocês podem fazer isso no caderno de vocês depois. Vocês colocam 6, depois do 6 vocês colocam 23 zeros. Então, para a gente começar a estudar uma reação química, a gente tem que começar a estudar através dessa quantidade todinha de moléculas. Então, vocês botam 6 e 23 zeros. Essa daí é a quantidade de moléculas que eu vou começar a estudar quando eu estiver analisando uma reação química, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer da aula. Vamos lá. Outra coisa importante também, gente, é que em 1 mol, a cada mol, são 23,4 litros. Tá? Então, por exemplo, se aqui tem 1 mol de CH4, eu não estou falando de uma molécula só de CH4, eu estou falando de 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4, que juntas ocupam um espaço, lembrando que volume é medida de espaço, ocupam um espaço de 22,4 litros, certo? Isso se estiver no estado gasoso. Outra coisa que vai ser muito importante, que é aquilo que a gente vai ter que se atentar, é isso daqui, ó, é a massa molar. Porque, gente, vocês estão vendo aqui, né? Na tabela periódica, fala-se que a massa do hidrogênio é uma unidade. O que é que isso significa? Significa que a massa molar do hidrogênio é uma unidade. Para a gente transformar isso em gramas, a gente pega 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio para conseguir 1 grama de hidrogênio. Tá? Então é uma quantidade enorme de átomos ou moléculas, tá? Vai depender muito. No caso eu estou falando do átomo aqui do hidrogênio, porque o hidrogênio está sozinho. Mas para eu ter 1 gramazinho de hidrogênio, eu tenho que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. E a gente vai já ver a importância disso daí na hora de comparar reações. Gente, tá aqui. Tá aqui uma reação química que ela já está balanceada, tá? A gente não vai precisar investir tempo balanceando, não. Ó, aqui... Esse é o índice estequiométrico. Primeira coisa, observe os índices estequiométricos. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2. Ok. Esses índices estequiométricos é aquilo que a gente chama de mol, certo? Ok. E aí, eu vou ter 2 mol de gás hidrogênio, tá? Que vão reagir com 1 mol de gás oxigênio, que vão formar 2 mols de água, tá? Esse daqui é muito importante para você fazer uma comparação de reagentes e produtos. Você tem que fazer essa comparação em mol, em molécula e em volume, certo? Beleza? Agora vamos lá, vocês estão vendo aqui, essa primeira comparação foi em mol, tá? Professor, por que é 2 mol mesmo? Porque o índice estequiométrico aqui é 2, aqui é 1, então vai ser 1, aqui é 2, então vai ser 2, tá? Nos exemplos vai ficar mais claro. Agora vamos para a massa, aliás, para a quantidade de moléculas. Gente, guarde isso daqui, ó. A cada 1 mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, aqui não são 2 mols de gás hidrogênio, certo? 1 mol não tem 6 vezes 10 a 23? Então, para me saber a quantidade de moléculas de gás hidrogênio que vão estar envolvidas nessa reação química, eu pego 2, que é a quantidade de mol, e multiplico pela quantidade de moléculas que tem em 1 mol. Então, isso daqui me dá, só relembrando,
que isso daqui me dá a quantidade de moléculas que estão envolvidas nesta reação química, tá? Porque não dá para estudar, infelizmente não dá para estudar uma molécula, você tem que estudar uma ruma, um monte de molécula, beleza? Aí no caso do hidrogênio, vai ser 1. Por que 1? Porque é só 1 mol. Aqui eram 2, porque eram 2 mols. Aqui vai ser 1, porque aqui é 1 mol. Então vai ser 1 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Então nessa reação química aqui vão estar envolvidos essa quantidade aqui de moléculas de gás hidrogênio e essa quantidade de moléculas de gás oxigênio, certo? Eles vão reagir e vão formar 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de quê? De água, tá? Por que esse 2? Por que 2, professor? Porque está multiplicando por 2, porque o índice estequiométrico aqui é 2, tá? Agora vamos para a massa. A confusão toda vai estar bem que na massa, mas a gente vai com calma. Beleza. Seguinte, gente. O hidrogênio, qual que é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio tá aqui, uma unidade, né? Tá bem ali circulado uma unidade. Isso significa que para eu ter 1 grama de hidrogênio, eu tenho que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Nesse caso aqui, gente, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Eu vou ter um hidrogênio que está ligado a outro hidrogênio. Então, eu vou ter 2 átomos. Portanto, eu vou ter 2 gramas, tá? Deu para entender aí? Porque assim, se um hidrogênio tem 1 unidade, 2 hidrogênios serão 2 unidades. E aí eu não preciso fazer a questão da molécula, porque a questão da molécula a gente já fez aqui, tá? Então vão ser 2 unidades de hidrogênio, ou seja, 2 gramas. E aí eu vou multiplicar por 2. Por que por 2? Novamente, gente, porque 2 é o índice estequiométrico, tá? A mesma coisa para o hidrogênio, para o oxigênio. Oxe, professor, mas por que o oxigênio aqui está 32? Gente, se você voltar aqui, ó, tá bem que o oxigênio, ó, tá bem que o oxigênio. Nessa imagem, não, na verdade eu estou circulando o número atômico aí, né? Mas no livro de vocês tem a tabela periódica bonitinha com as massas, tanto com a massa quanto com o número atômico. Mas a massa do oxigênio, pessoal, a massa do oxigênio vai ser igual. A massa do oxigênio é 16, certo? É 16. Então, por isso que ficou 32, porque, ó, perceba que aqui são 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio, ora, se cada oxigênio tem 16, então 2 vão ter 32, certo? Então, por isso que ficou 32 gramas. E por que eu estou multiplicando por 1? Porque é o índice estequiométrico. Depois eu vou formar 18 gramas de água. Professor, por que 18? Eu vou ter 16 gramas, eu vou ter 16 gramas do oxigênio mais 2 gramas do hidrogênio. Porque, mesma coisa, ó, aqui eu tenho 1 oxigênio e aqui eu tenho 2 hidrogênios. E se cada hidrogênio tem 1, então vai ser 2. Se cada oxigênio tem 16, então 16. Então fica 18 gramas. Beleza? E aí eu vou multiplicar por 2. Por que por 2? É o índice estequiométrico. Eu vou bater nessa tecla até o final da aula. Tá? Então é por isso. Porque o índice estequiométrico é 2. Então vai ficar 2 vezes 18. Agora, vocês lembram que, segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos ver quanto de massa tinha antes e quanto de massa vai ter depois. Então vamos lá. 2 mol vezes 2 gramas vai dar 4 gramas.
1 vezes 32 vai dar 32 gramas, tá? Eu vou somar e eu vou obter aqui 36 gramas, certo? Isso eu tinha antes. Vamos ver quanto que eu vou ter depois. Depois eu vou ter 2 mol vezes 18. 2 vezes 18 deu 36 gramas também, certo? Então, antes eu tinha 36, depois eu vou continuar tendo 36. É muito importante eu fazer esse tipo de comparação. Mas vamos ver isso aqui de uma outra forma. Vamos analisar aqui a fotossíntese, tá? Importante demais, demais, demais para o ser humano, tá? Isso aqui é assunto que vocês viram no 6º ano. Essa daqui, gente, é a fórmula simplificada, tá? Ela não está balanceada e também tem um H2O aqui depois, tá? Depois da reação química. Mas vamos partir dessa daqui. Primeiro de tudo, vamos balancear esta equação aqui, certo? Então vamos lá. Lembrando que para balancear, a gente utiliza o macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho que obedecer essa ordem. Como não tem metal e não tem ametal, quer dizer, de ter tem, tá, né? Mas a gente meio que diz que não tem porque só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos obedecer essa ordem. Então vamos lá, né, gente? Aqui, começando pelo carbono. Aqui eu tenho um carbono. E aqui depois da setinha, ó, eu tenho 6 carbonos. Eu não posso. Eu tenho que ter a mesma quantidade dos dois lados, tá? Então, eu vou multiplicar isso daqui por 6. Por que eu vou multiplicar por 6? Porque 6 vezes 1 vai dar 6. Então, a quantidade de carbonos nesse lado vai ficar 6. E neste outro lado também é 6. Pronto. Agora vamos para o hidrogênio. Desse lado aqui, gente, eu tenho 2 hidrogênios, tá? E desse outro lado aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aliás, 12. Eu tenho 12 hidrogênios. E aí, como é que eu faço para transformar o 2 em 12? Multiplico por 6. Então, aqui fica 6. 6H2O. Pronto. Agora, 6 vezes 2, 12. Aqui tem 12. Aqui também tem 12. Aqui, ó, o 12zinho. Aqui também tem 12. Pronto. O hidrogênio tá ok. Agora a gente vai para o oxigênio. Quantos oxigênios tem aqui? 6 vezes 2, esse 2zinho aqui, ó. 6 vezes 2 dá 12. Eu tenho 12 oxigênios desse lado. Com mais 6 vezes 1. Lembrando que quando não tem nada, é o 1. 6 vezes 1 dá 6. Mais 6 oxigênios. Esse daqui parece um zero, tá, gente? Mas é um O. Então, no total, eu tenho 18 oxigênios desse lado. Vamos ver se do outro lado também tem 16? Também tem 18? Se não tiver, a gente vai ter que balancear. Então, aqui tem 8. Vixe Maria, agora complicou. Por quê? Porque eu não posso mexer aqui. Se eu mexer nessa molécula, eu vou bagunçar tudo, eu vou ter que começar tudo de novo. Opa! Mas esse oxigênio aqui, ele tá sozinho, ó. Vamos mexer nele, que fica bem mais fácil. E se eu colocasse aqui um 6? Se eu colocasse um 6 aqui, vai ficar 6 vezes 2, que dá 12, mais 6, que dá 18. Opa, fechou, combinou. Então, desse lado aqui eu tenho 18 oxigênios e do outro lado eu também tenho 18 oxigênios. Então, gente, a reação fica o quê? Fica balanceada. Ela fica balanceada dessa forma aqui, tá? Eu vou até tentar fazer um pouco mais fofinho. 6, 6 e 6. Tá aí. Depois que a gente balancear, a gente vai fazer a comparação. Essa tabelinha aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar pelo CO2.
Quantos mols de CO2 tem? Ó, aqui, ó, eita, 6. Eu tenho 6 mols de CO2. Então, eu vou aqui e multiplico. 6, eu tenho 6 mols. Vamos ver quantos mols de H2O eu tenho. Aqui, ó. Na simplificada, eu tenho 6 mols de H2O. Então, eu coloco aqui 6. É bem mais fácil, vocês vão ver que a prática vai ser bem mais fácil do que a teoria. Então, tá aqui. Quantas moléculas de glicose eu vou ter? Gente, não tem nada. Aliás, quantos mol? Gente, não tem nada aqui. Se não tem nada, é o 1. Lembrando que, gente, mol é o índice estequiométrico, aquele númerozinho que está na frente. Isso facilita muito essa definiçãozinha. Então, eu vou ter 1 mol de C6H12O6, o alimento da plantinha. E quantos mols eu vou ter de gás oxigênio? Eu vou ter 6. Facilitou muito, né? Agora, quantas moléculas eu vou ter? Então, vamos lá, gente. A ideia é, se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, em 6 mols, eu vou ter 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Chatinho, né? Mas olha como na prática é mais fácil. Essa é a quantidade de mols que eu tenho. Eu vou multiplicar pela quantidade de moléculas que tem em 1 mol. Lembra disso daqui, ó. Lembra disso daqui. Leve isso para sua vida, tá bom? Então, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quantas moléculas de H2O eu vou ter? A mesma ideia, gente. A quantidade de mol multiplicado pela quantidade de moléculas que tem em 1 mol. E do C6H12O6? A mesma ideia, gente. A quantidade de mol multiplicado pela quantidade de moléculas que tem em 1 mol. Certo? E no H2O? A mesma coisa. 6 vezes 10 elevado a 23. A quantidade de mol multiplicado pela quantidade de moléculas que tem em 1 mol. Certo? Então ficou dessa forma aqui. E aí eu posso fazer uma comparação de quantas moléculas eu tinha antes e quantas moléculas eu tenho depois. Só que isso não importa muito, porque geralmente pode ser que seja igual, mas geralmente não é igual, tá? Porque essas moléculas que estavam ligadas, essa ligação se quebrou e elas se ligaram a outros elementos químicos de outra forma. Aí já não é papo pra gente agora. O que a gente tem que comparar, o que vai ser importante, vai ser a massa. Beleza? Então vamos lá. Então a massa molar do carbono vai ser igual a 12 unidades. Geralmente isso vai dar nas questões, tá? Pode ficar tranquilo. A massa molar do hidrogênio vai ser 1 unidade, ou seja, para eu ter 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 6 vezes 10 a 23 gramas. Aliás, a 23 moléculas, né? Então é muita coisa. E o oxigênio, a massa molar dele é igual a 16 unidades. Então, gente, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, eu vou ter 16 gramas. Se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, eu vou ter 1 grama. A diferença é bem grande, né? Isso é muito por conta da diferença de prótons, tá? De prótons e de nêutrons também, ok? Os elétrons, lembrando que os elétrons não influenciam muito na massa, a massa é muito significante. Agora vamos lá, a gente vai ver, pessoal, quantas gramas vão ter em 1 mol de CO2, tá? Ou seja, quantas gramas eu vou ter em 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2.
Então vamos lá, o carbono, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então vai ficar 12 mais 32. Por que 32? Porque eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, tá bom? Então 12 mais 32, 12 mais 32, eu vou ter 44 gramas, tá? Então, vou botar aqui 44 gramas. E aí, gente, eu vou multiplicar por 6. Por que por 6? Porque é a quantidade de mol, tá? Então, eu tenho que partir, com a primeira coisa que eu faço quando tem esse tipo de comparação, eu tenho que saber quantos mols eu vou ter, porque esse 6 vai multiplicar tudo sempre, tá bom? Então, 44 gramas. Vamos agora para a água. Gente, a água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, vai ficar 2 gramas mais 16 gramas, tá? Então, eu vou ficar com 18 gramas. Lembrando que multiplica por 6, porque é a quantidade de mols. Essa quantidade de molzinho aqui, tá? Depois que eu balancei a equação. Agora vamos para cá. Para cá, gente, aqui a confusão já é um pouco maior, porque vai ser 6 vezes 12, que vai dar... Por que 6? Né? Porque são 6 átomos de carbono. E por que vezes 12? Porque é a massa de cada carbono. Vai ficar 72 gramas. O hidrogênio vai ser... O hidrogênio serão 12 gramas. E o oxigênio vai ser 6 vezes 16, que vai dar 96 gramas. 96 gramas. Chatinho, né, isso aqui? Mas não se preocupem não que no ensino médio vai ser mais complicado um pouquinho. Então eu vou somar tudo. Tá aqui, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Fica o 0, vai o 1. 1 mais 7, 8. Mais 1, 9. Mais 9, 180. Então, uma moléculazinha de glicose vão ter 180 gramas. Eu vou apagar aqui essa baguncinha que eu fiz. Ok. E aí eu vou multiplicar por 1. Por que por 1? Que é a quantidade de mols. Agora vamos para o hidrogênio, ou o gás oxigênio. Gente, o gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio que unidos 32 gramas, né? Por que 32 mesmo, professor? São 2 átomos de oxigênio, cada átomo tem 16 unidades. Então, 16 mais 16, 32. E aí, gente, eu vou multiplicar por 6. E aí eu vou multiplicar por 6. Por que por 6? Porque é a quantidade de mols. Beleza? Agora, eu vou deixar isso daqui para vocês. Eu quero que depois vocês vão fazer aí. E aí vocês me digam se isso daqui mais isso daqui não vai ser exatamente igual a isso daqui mais isso daqui. Tá? Depois vocês fazem isso com calma. Vamos analisar aqui agora, gente, o volume, tá? Lembrando que vai ser 22,4 litros para todo mundo, tá? Para todo mundo. Porque 1 mol eu tenho 22,4 litros. Só que isso é em 1 mol. No caso do CO2 eu tenho 6 mols. Então eu vou multiplicar por 6, certo? E aí a água fica 6 vezes 22,4 litros. Esse daqui é o volume inicial. E depois eu vou ter 1 vezes 22,4 litros de glicose e 6 vezes 22,4 litros de gás oxigênio. Gente, vocês perceberam que a quantidade de moléculas que tem em 1 mol
ela é constante. É 6 vezes 10 a 23, constante de Avogadro. É o nome dessa constante aqui, constante bem abençoada. O volume, ele vai ser igual para a mesma quantidade de 1 mol, 22,4. Mas a massa, ela vai variar demais de acordo com a molécula. Tá? No caso da molécula de CO2, são 44 gramas. De uma molécula de água, são 18 gramas. Então, você tem que sacar isso daí, tá bom? Eu tinha mais exemplos para fazer aqui, mas como é um assunto muito chatinho, terminou dando para fazer só um, tá? Mas tinha mais aqui, ó, tinha a respiração celular. Depois a gente pode até voltar nesse assunto aqui, porque é um assunto muito importante e cai demais em questões. Tinha a respiração celular, tinha o combustível do foguete. Gente, isso aqui é importante demais para um engenheiro aeroespacial. Ele tem que saber quanto de combustível ele vai precisar, por exemplo, para fazer um foguete sair da Terra. Esses cálculos aqui são muito importantes, tá? E também, outro exemplo seria eliminar o CO2 das naves espaciais. CO2, ó, o ar que a gente joga para fora do nosso corpo, né? A gente pega o O2 e joga para fora o CO2. E aí esse CO2 ele é tóxico para a gente. Então vamos supor que para viagens intergalácticas, que a gente não tem essa tecnologia toda, né? Mas para viagens que demorem muito tempo, essa respiração ela vai deixar o ambiente muito rico em CO2 e o CO2 é tóxico. Então tem uma forma de você ventilar essa substância aqui, ó, de você ventilar ela no ambiente, ela reage no ambiente produzindo essa outra substância aqui e ainda produz água, tá? Então, infelizmente não deu pra gente brincar disso aqui agora, a gente pode voltar nisso aqui num outro momento, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.